Boa tarde a todos e todas. Estamos começando aí a primeira live do Coletivo Lutas. Meu nome é Wagner Aquino, sou membro do Coletivo Lutas, sou professor e hoje a gente vai tocar aí a nossa primeira live, né, que é a pandemia global de coronavírus e suas implicações sociais no Maranhão e no Brasil. Então, a live de hoje aí, queria agradecer ao companheiro Márcio Baima, que também faz parte aí do Coletivo Lutas, também professor, e que vai ficar aí na assessoria técnica da nossa live. Né? O professor Márcio está aí, né, vai ajudar nessa parte. Também hoje nós temos aqui o professor Diego Marinho, que também é do Coletivo Lutas. O professor Diego, companheiro de luta, é graduado em Ciências Biológicas pela UFMA, é mestre em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro e também é doutorando em Ciências Biológicas pela mesma instituição, a Federal do Rio de Janeiro. E também temos aqui minha amiga, colega, Maiara, também professora da UFMA. Né? No momento a Maiara está no exterior, está no Reino Unido, e também vai participar dessa live conosco. A Maiara é graduada em Ciências Biológicas pela UFMA, ela é mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela Fiocruz, é doutora em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é pós-graduanda em Biologia Molecular nas doenças infecciosas na Universidade de York, no Reino Unido. Então, a Maiara, nesse momento, está na Europa, no Reino Unido, e vai trazer também essa contribuição como professora da UFMA, como uma pessoa que participa, engajada também nessas mobilizações sociais e também vai nos ajudar a entender o cenário europeu no momento. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando a nossa live, quero agradecer também mais uma vez o companheiro Diego Marinho, a companheira Maiara Lima e o companheiro Márcio Bana. Então, como é que vai funcionar a nossa live? Eu vou fazer uma breve apresentação, né, do Coletivo Lutas, vou trazer alguns dados. A Maiara vai fazer uma exposição aí de 20 minutos, depois o Diego vai fazer uma outra exposição de 20 minutos, depois nós vamos pegar aqui algumas questões que vocês eventualmente façam aí para nós, né? E na sequência a gente retoma o debate. Nós temos aí um teto, né, para terminar essa live aí até às 19 horas, né? E vamos tocar a discussão sobre todo esse debate que hoje acontece sobre o Covid-19 aqui no Maranhão, né, e também no Brasil. Bom, eu queria falar um pouco, né, nessa primeira live do Coletivo Lutas, o que é o Coletivo Lutas. O Coletivo Lutas e o Coletivo Lutas, ele foi criado aqui no Brasil em janeiro de 2020, lá em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Nós aqui do Coletivo Lutas Maranhão somos a representação deste coletivo que está presente aqui no estado, que atua aqui em São Luís, mas não só, atua também em Imperatriz e outras cidades do estado do Maranhão, e nós participamos dentro desse campo de mobilização social e também ajudamos aí na construção do PSOL. Né? Então, é uma iniciativa nova, com pessoas novas, né, e que estão aí interessadas em construir um novo modelo de fazer política e também de ter aí uma voz para discutir as questões sociais aqui em São Luís, em Imperatriz e também no estado do Maranhão. Então, vocês podem acompanhar aí, nós temos a nossa fanpage no Facebook, que é o do Coletivo Lutas Maranhão, e também temos a nossa conta no Instagram, Coletivo Lutas MA, também, que vocês podem acompanhar os nossos textos, as nossas postagens, os nossos eventos, que vão ficar lá as chamadas para que vocês possam acompanhar. Inclusive, essa live nós fizemos a chamada e colocamos lá a arte e que vocês vão acompanhar agora. Bom, Maiara, antes de passar a palavra a você, eu queria dar alguns dados aqui. Hoje, né, para quem não saiba, aí eu estou falando diretamente de São Luís. Eu, Diego e Márcio estamos em São Luís, em bairros diferentes, mas estamos aqui no estado do Maranhão.
e como eu falei, a Maiara está lá no Reino Unido, no exterior. Mas, Maiara, eu queria, antes de passar aí para você, antes da sua exposição, dar alguns dados que hoje nós tivemos aqui no Maranhão. Por exemplo, hoje nós chegamos a 10 mil, ultrapassamos, né, 10 mil casos confirmados, na realidade são 10.739 casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. Já estão presentes, né, esses casos já estão aí, né, distribuídos em 176 municípios, né, do estado, e nós temos aí 496 mortes até o momento, né? Isso é um dado. Hoje aqui na Ilha de São Luís, que temos aqui, né? Vocês sabem muito bem, mas deixar para os nossos colegas que estão acompanhando aí, cientes, aqui em São Luís, na Ilha de São Luís, que tem aqui o município, né, de São Luís, a capital, mais Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar, nós estamos numa situação de lockdown, né, que vai até domingo, né? Hoje aqui teve a transferência de um feriado e estamos, né, nessa situação de feriado aqui, e temos aí até domingo essa situação, mas já há uma movimentação, né, da justiça para que também seja lá em Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado, também tenha o lockdown. Então, tivemos também aqui o rodízio, né, com placas, né, de carros aí, né, com veto da circulação de carros, né, condicionado aí com a questão de placa com final par ou com placa com final ímpar, enfim. E nós estamos nessa situação. Então, Maera, esses são os dados. Acho que outro dado que vale a pena também que saiu hoje é que os casos, né, de Covid-19, de coronavírus, aqui em São Luís, né, e na região metropolitana, já está presente aí em 231 bairros, né? Então, isso também a gente tem um outro dado que eu queria destacar, que é a questão dos casos confirmados dos bairros, né, que esses casos estão confirmados. Então, hoje, por exemplo, dentro da Grande São Luís, nós temos o Turu, com 221 casos, depois Renascença, 184 casos, e depois Cidade Operária, com 157 casos. E aí, bom, eu acho que isso daqui já serve para começar, para a gente traçar algumas análises, né? Esses três bairros que eu citei pertencem aí ao município de São Luís, a capital, e eu acho que já dá para a gente começar para ter uma ideia, né, do quadro aqui, neste momento, aqui do Maranhão. Então é isso. A palavra aí está aberta para que você possa fazer essa exposição, Diego também, na sequência, e aí a gente retoma para poder debater um pouco mais tudo isso. Certo? Bom, então, acho que boa tarde ainda no Brasil, boa noite já aqui no Reino Unido. Eu queria inicialmente agradecer ao Coletivo Lutas pelo convite de estar participando dessa live, e até porque ela é uma interface que eu acho bastante interessante a gente fazer essa discussão agora, que é a interface das questões biológicas e os impactos sociais que isso tem causado por conta da pandemia pelo Covid-19. Bom, e a pedido, então, do coletivo, eu vou fazer uma fala breve, sistematizada em 3 pontos. Primeiro, eu vou trazer um pouco da realidade do cenário do que a gente está vivendo aqui. Eu não vou falar da Europa toda, mas eu vou trazer o modelo do Reino Unido para vocês entenderem algumas questões que são importantes na nossa discussão aí no Brasil. Também dizer que a gente está aqui, mas a gente está bastante atento e acompanhando o cenário brasileiro, até para poder tentar fazer um parâmetro comparativo da situação. Depois eu vou trazer alguns pontos sobre a realidade brasileira e também apontar alguns
algumas questões que são importantes de reflexão mesmo, diante desse cenário. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender, e que eu acho que foi algo que chegou de maneira muito distorcida no Brasil, é que a realidade da Europa ela é bastante diversificada, e o impacto que o Covid causou nos países depende muito de que região, de quais países, e como esses países enfrentaram a pandemia. Essa ideia de achar que o cenário europeu ele é homogêneo, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa quebrar nesse início. É um cenário muito diversificado. E nesse sentido, eu queria, então, me restringir a falar um pouco do cenário do Reino Unido, e nesse contexto mostrar um pouco das diferentes estratégias que foram adotadas e, em alguns aspectos, correlacionar com as questões no Brasil. Então, o Reino Unido, ele hoje tem um primeiro-ministro que é da ala bastante conservadora. Então, é um país que demorou bastante, inclusive, a iniciar as estratégias de combate ao Covid, e que passou por 3 períodos, né? Bem antes ainda da pandemia se alastrar pelo Brasil, já existia um número bastante considerável de casos aqui, e o período inicial de recepção da pandemia aqui no Reino Unido, que foi um período muito curto, durou menos de uma semana, foi a estratégia inicial do governo, um governo bastante conservador, de sugerir uma imunização passiva, que seria, então, expor toda a população como estratégia de tentar, né, fazer com que parte dessa população ficasse imune, mas essa estratégia caiu por água muito rapidamente, com os estudos, especialmente da Escola de Epidemiologia de Londres, que tem sido uma referência para o mundo todo. Os estudos mais robustos de projeções sobre a pandemia têm sido produzidos na Escola de Londres, e então, rapidamente, as projeções feitas apontaram que, se o Reino Unido seguisse essa estratégia, o número de mortes seria absurdamente maior do que a previsão se adotasse estratégias como, por exemplo, o isolamento voluntário e, posteriormente, o lockdown. Então, houve uma pressão científica muito grande nesse sentido, e eu acho que isso é um ponto importante. Aqui existe um crédito muito grande nos dados científicos que têm sido gerados, um respeito muito grande por eles e uma adesão muito rápida a esse processo. Logo que não demorou muito, a gente entrou no segundo período, que foi o período de lockdown, do qual nós estamos começando a sair agora. E nesse período, a mensagem do governo eram 3. Primeiro, a mensagem de que todos estivessem em casa. E a segunda delas, que eu acho que é muito interessante a gente refletir, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Brasil, é a mensagem de proteger o NHS. Para quem não sabe, o NHS é o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido, do qual os britânicos se orgulham muito, e é um sistema bastante eficiente. Então, aqui existiu uma estratégia muito clara de valorização do sistema de saúde, que é algo que nós não estamos muito acostumados no Brasil, porque existe uma ideia errônea, ou não totalmente errônea, daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso, sobre o SUS. Então, aqui a estratégia foi de valorização, uma valorização enorme dos profissionais e do sistema de saúde, com a ideia de que isso seria a melhor estratégia para salvar vidas, né? Então, ficar em casa era uma estratégia pessoal, mas era também uma estratégia de não colapsar o sistema. Esse lockdown ainda está presente, né, até esse mês, até o mês de maio, porém, no domingo, o primeiro-ministro anunciou uma nova estratégia, entrando numa terceira fase, que, aparentemente, o que a gente tem visto aqui nos noticiários é que os britânicos eles estão bastante confusos sobre essa nova iniciativa, e ela não foi, de maneira geral, né, ela não foi contemplada ou ela não foi adotada por todas as regiões do Reino Unido. Por exemplo, a Escócia
a Irlanda do Norte e parte do norte da Inglaterra continuam ainda com a estratégia inicial de stay home, que é fique em casa, fiquem todos em casa. E por que isso? O anúncio, ele fala de 4 fases. Houve agora, então, uma reabertura para a possibilidade de trabalho para aqueles trabalhadores e trabalhadoras da indústria. Isso é importante a gente refletir daqui a pouco no Brasil, porque isso é uma estratégia muito comum, especialmente nos governos conservadores, que quem tem retornado ao trabalho é essa mão de obra, né, especialmente a mão de obra da indústria, e os trabalhadores do comércio. Porém, aqui, né, então a mensagem ela mudou radicalmente, não é mais necessariamente a mensagem do esteja em casa, mas sim uma estratégia de relaxamento inicial, a partir da ideia do estejam atentos, né? Inclusive com a possibilidade de saídas periódicas. Uma coisa que é importante é que, apesar de muito confuso ainda, essa estratégia inicial, ela é respaldada em dados científicos bastante interessantes do ponto de vista epidemiológico, né? Então, eles apresentaram, desde domingo, os dados que mostram aí um modelo de início de regressão aí na curva de casos aqui. Esse é um pouco do cenário que a gente está vivendo aqui, e é interessante, então, a gente notar alguns aspectos importantes dentro desse processo. O primeiro deles é, então, que existe uma liderança aí dentro de tudo isso. Essa liderança tem sido marcada, então, pela tentativa de ter um respaldo científico de todas as estratégias adotadas, e a gente já está migrando de várias fases, né, no cenário atual. E hoje o que a gente tem são muito mais perguntas a respeito de como isso vai acontecer do que respostas propriamente ditas, né. A partir desse cenário, tanto do Reino Unido quanto um pouco, não necessariamente é uma projeção para a Europa toda, porque países como a Itália, a Espanha, tiveram comportamentos e tiveram ondas da pandemia bastante diferentes, então a gente não pode projetar as mesmas respostas, né? Por isso que eu fiz questão de mostrar um pouco do cenário que a gente tem visto aqui. Daí, a partir desse cenário, a gente chega um pouco na realidade brasileira, que apresenta uma situação completamente diferente. E aí eu vou aqui, como o Diego também vai falar e vai colocar alguns aspectos, talvez até mais com propriedade, porque está acompanhando um pouco mais de perto, eu queria trazer aí 3 aspectos importantes. O primeiro é do próprio governo brasileiro e o do quão o governo brasileiro tem atacado tanto a ciência quanto a educação nos últimos anos, e de maneira particular do ponto de vista científico, o quanto esse ataque ele tem um respingo muito grande no que a gente está vivenciando agora, né? A gente passa aí por um cenário de pouquíssimos recursos. Eu tenho acompanhado, inclusive, aqui uma luta muito grande dos bolsistas que ainda estão no exterior, que seria uma pauta para uma outra conversa, que estão sofrendo muito aí sem conseguirem retorno, alguns totalmente desamparados pelo governo brasileiro. Mas esse cenário de ataque, de sucateamento da ciência, ele tem um reflexo muito grande agora, nesse momento atual, e mesmo assim a ciência brasileira tem conseguido contribuir de forma significativa, né, especialmente as universidades públicas, que foram aquelas mais atacadas. Então, os grandes projetos para desenvolvimento de terapias, vacinas, medicamentos têm sido organizados pelas universidades públicas brasileiras. A tentativa de popularização de alguns equipamentos que são importantes para o controle dessa pandemia também tem sido das universidades brasileiras, e também o desenvolvimento da maioria dos reagentes e EPIs, né? Então, a gente tem tido uma contribuição muito efetiva das universidades brasileiras dentro desse processo. Então, essa mesma ciência que tem sido atacada de forma até bastante cruel e com inverdades a respeito do desenvolvimento científico e do que é feito nas universidades públicas,
tem dado uma resposta durante essa pandemia de forma muito significativa. O segundo ponto desse cenário brasileiro que eu acho que a gente precisa destacar durante a pandemia como consequências sociais é a desvalorização do SUS por parte da população como um todo, e a gente entende, provocado principalmente pelo processo de precarização do nosso sistema de saúde há muitos anos. E acho que isso é reflexo da notícia que a gente teve hoje, né? Então, o que a gente tem visto claramente é uma aceleração do desmonte, tanto do Ministério da Saúde quanto do Sistema Único de Saúde. E nós, brasileiros e brasileiras, precisamos ter muita consciência que o SUS é o principal sistema de enfrentamento dessa pandemia, é onde estão os profissionais brasileiros com bastante competência técnica para combate dessa pandemia, e nós precisamos, então, entrar aí, e a exemplo do que a gente tem visto aqui, no processo de valorização desse sistema e numa luta muito constante contra o desmonte do Sistema Único de Saúde e da garantia de políticas públicas para o SUS. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, por mais que existam muitas dificuldades enfrentadas, e a gente sabe das realidades dentro desse sistema. O terceiro ponto que eu gostaria de considerar dentro desse cenário brasileiro é que ainda o número da população brasileira que está descrente com essa pandemia, o que alguns nem acreditam, né, é muito alto, e isso acho que é uma diferença muito grande do que a gente tem visto aqui, né, e isso é provocado pelo próprio governo, especialmente pelo governo federal, né, de como não tem dado bons alertas à população, mas também há outros fatores que precisam ser considerados dentro desses aspectos, né, o que tem levado a população brasileira a, em alguns pontos, até mesmo duvidar do cenário que a gente está vivendo, do cenário de pandemia. Então, além do próprio governo federal, a gente tem que considerar também aspectos como as religiões, algumas delas têm dado uma contribuição, na verdade, uma falta de contribuição nesse processo, porque tem aí, então, estimulado a essa onda, né, de uma parte da população brasileira que não tem contribuído efetivamente com o que é pedido pela Organização Mundial da Saúde por conta de algumas claras lideranças que têm atrapalhado nesse processo. E também, por fim, destacar o cenário social, que eu acho que é um aspecto importante que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, eu acho que é clarificar que a pandemia ela chega no Brasil, sim, através das elites. Isso é claro porque é a forma, né, de como é a entrada do vírus no Brasil. E eu acho que o Wagner, até depois eu queria tocar um pouco nesse assunto da distribuição dos bairros, mas eu vou deixar um pouco para depois para discutir isso. Porém, ela chega às periferias pela classe trabalhadora. Mas por que ela chega às periferias pela classe trabalhadora? E aí aqui a gente não está, a gente está apontando um cenário. Porque a pedido da elite, essa classe trabalhadora, que é a do qual a gente precisa discutir, infelizmente continuou lá servindo a elite. Então, o nosso debate econômico, que tipo, né, de cenário nós estamos projetando, né? Então, a gente tem aí que entender bastante isso. E segundo, a distribuição geográfica, né? O Wagner falou do cenário de São Luís. A gente precisa entender que no início da pandemia em São Luís, o bairro que tinha o maior número de casos era o Renascença. E aí a gente percebe aí quase que um mês depois, um pouquinho mais, que existe uma distribuição em bairros, que são bairros periféricos, como a Cidade Operária, por exemplo. Isso mostra que, de fato, o ponto central são as zonas mais ricas, e depois desse ponto central existe uma distribuição pelas regiões periféricas. Mas isso já está bem claro para todos nós. O grande problema é como a gente vai enfrentar isso. Primeiro, por quê?
A gente precisa entender, então, que é uma falácia dizer ou tomar consciência de que essa pandemia ela é homogênea, né? Porque eu tenho visto muito isso, inclusive de pessoas próximas, de falar assim, existe uma homogeneidade aí dentro desse processo, e eu acho que, do ponto de vista social, não existe, e nem do ponto de vista biológico. Então, do ponto de vista biológico, o vírus, ele atinge de maneira diferenciada grupos populacionais diferentes, isso é uma coisa que está bem clara, e do ponto de vista social também, porque as projeções elas são muito claras em apontar para todos nós que, por conta do acesso ao sistema de saúde, por conta de vários outros aspectos sociais, é claro e evidente de que a gente tem que entender que o impacto que essa pandemia vai causar, por exemplo, nas periferias, não é o mesmo que ela causaria em outras zonas onde a elite está. Então, ela não é uma pandemia homogênea, como não é classicamente as doenças infecciosas, elas não são homogêneas. Elas têm uma distribuição bastante diferenciada e socialmente ela atinge os públicos de maneira diferenciada também. E por fim, eu queria destacar nesse cenário, existe aí uma coisa bastante discutida no Brasil, né, que eu acho que aqui é até bem menor, que é um pedido de retorno do trabalho em torno do possível colapso da economia. Só que a gente tem que ser muito claro, e quem que vai retornar se houver um retorno que não deve ser feito no momento atual? Provavelmente não são os grandes empresários. Provavelmente são os vendedores, os funcionários da indústria, e a gente tem o exemplo aqui do Reino Unido, porque o primeiro setor que voltou, que tem voltado é esse, que estão aonde? Que estão, em sua maioria, nas periferias. Então, a gente pode provocar um caos muito grande nesse processo, e é isso que a gente precisa entender, que é onde nós não temos um suporte suficiente para isso. É muito pouco provável que os grandes líderes de empresas voltem ao trabalho. Eles querem colocar os seus trabalhadores, que sempre tiveram ali dentro desse processo, para exposição. E isso pode gerar um cenário incontrolável, totalmente incontrolável no Brasil, por conta do sistema de saúde que a gente tem, que apesar de, como eu falei, deve ser valorizado, mas que ainda passa por muitos problemas. Por isso, eu acho que horas são? 8h42. Está quase terminando meu tempo aqui da fala. Para concluir, então, esse momento, eu acho que a gente também tem que refletir durante esse período de pandemia que é necessário urgentemente a gente conseguir repensar o nosso modelo social, o nosso modelo econômico e o nosso modelo ambiental também. Eu acho que, como bióloga, eu não poderia deixar de fazer essa fala aqui. Nós vivemos, antes da pandemia e agora intensificado por essa pandemia, uma crise que ela é dita como ecológica ou socioambiental. Existe aí dentro desse contexto, e por que a gente fala que é uma crise socioambiental muito grave? Porque existe uma relação eminente, né, dos pobres com a fragilidade do planeta, então não tem como falar numa crise ambiental sem necessariamente falar de uma crise social, e consequentemente a gente tem exacerbado esse processo durante a pandemia. Então, eu queria então que a gente, para fechar a minha fala, mostrar então que nós temos um modelo, nós estamos enfrentando essa pandemia agora, e talvez com a gravidade que ela exige, porque nós vivemos um modelo econômico, social e ambiental que é totalmente sustentável. Ao contrário do que se fala, o que se tem dito muito no Brasil, o nosso modelo econômico, ele não é um modelo econômico que gera vida, ele é um modelo econômico que mata, e mata muitas pessoas. Então, a gente precisa rever urgentemente esse processo, porque a pandemia, ela simplesmente exacerbou fragilidades que já existem no nosso sistema e do qual a gente precisa repensar de maneira clara. Especialmente como nós convivemos com o planeta Terra como um todo. Nesse sentido, eu não gosto de falar, eu também tenho visto muitas pessoas dizerem assim, o que a gente vai tirar disso tudo? Na verdade, o que nós precisamos refletir nós precisamos repensar o nosso modo de vida,
urgentemente, e nós precisamos repensar o modo social, o modo econômico e o modo ambiental também, de como nós nos relacionamos com o planeta. Porém, é importante a gente dizer que ainda há tempo para repensarmos nisso, que o tempo é agora e que a gente não pode deixar nunca que se acabe a esperança. Nós podemos construir um presente e um futuro diferente, né, dentro desse aspecto. Acho que seria um pouco isso, essa minha fala inicial, e também o Diego vai poder complementar alguns aspectos que eu não tenha falado, e também a gente fica aberto para as discussões e perguntas. Ok, Mayara, agradeço aí essa primeira fala. Acho que a sua fala traz elementos importantíssimos para que nós possamos comparar as realidades sociais que essa crise toda gera, né, que ela mostra, né, e também para que a gente possa comparar com a realidade nossa aqui, a latino-americana, a realidade brasileira, que tem sido uma realidade muito, muito, muito caótica. Hoje mesmo, né, o ministro aí pediu demissão, né, o Nelson Teich. Então, o segundo, né, que o Mandetta também já tinha saído. Então, assim, são situações que nós precisamos comparar. Acho que sua fala traz esses elementos para que a gente possa comparar realmente a situação da Europa, entender também a dinâmica do Reino Unido, a importância de um sistema público, né, de saúde, essa luta que é ter um sistema único de saúde, né, e o Reino Unido tem aí uma história lindíssima de defesa desse sistema de saúde, né? Diego, então obrigado, Mayara, mais uma vez por esse primeiro momento aí conosco. E Diego, acho que agora é com você. Então vamos lá, né? Eu acho que 20 minutos aí para você poder fazer a exposição e também dar sua contribuição aí para que nós possamos entender essa realidade brasileira, a realidade maranhense, né? A realidade do Nordeste, né? Em especial aqui uma parte do Nordeste. É isso. Vai lá, Diego. Beleza, boa noite, pessoal. Queria começar parabenizando a fala de Mayara, que jogou assim muitos cenários importantes, né? Porque eu vou também falar agora, vou puxar bastante coisa do que ela já mencionou, tá? Eu vou falar um pouco de como a nossa situação aqui no Brasil, ela veio se agravando, né? Por conta principalmente desse descrédito que a gente tem vivido por conta da história. Eu vou falar um pouco do aspecto histórico das pandemias, que isso reflete muito em como a gente não valoriza algumas áreas da ciência que são importantíssimas para a gente se prevenir, né? Conhecer o passado, entender o presente e se preparar para o futuro. E a questão da ciência, principalmente a epidemiologia, né? Que ajuda a gente a traçar diversas estratégias para lidar melhor com o que está acontecendo aí no mundo, né? E especificamente aqui no Brasil, que o nosso contexto, infelizmente, não é um contexto bom, né? E essa crise que começou lá na China e veio se alastrando aí pelo mundo, é importante a gente não esquecer que o Brasil e vários países da Europa tiveram 2 meses para se preparar, para pensar em estratégias, para conseguir produzir insumos de saúde, para a gente conseguir lidar de uma forma humana, não sei nem se humano seria o melhor adjetivo, né? Mas de uma forma mais sensibilizada, né? E proteger os mais pobres e os mais vulneráveis. A gente teve aí o cenário chinês logo no começo da epidemia, quando ainda era uma epidemia, né? Quando ainda estava ali localizado ali, concentrado na China, um lockdown bem severo, né? Que inclusive foi reconhecido pela OMS como uma das estratégias mais bem-sucedidas em termos de saúde pública para proteger e impedir que aquilo ali se espalhasse pela China, que hoje em dia é reconhecida como um dos países que melhor lidou ali com a crise, levando em consideração que eles não conheciam, né, o vírus ainda, até
que fosse identificado o tipo de vírus que estava ocasionando a crise de saúde lá. Eles ainda estavam trabalhando ali no escuro com isso. E aquela coisa está acontecendo longe daqui, a gente acha que nunca vai chegar, como aconteceu com alguns outros surtos de doenças respiratórias pelo mundo, e não chegaram a atingir aqui a parte da Europa e das Américas, né? Como a MERS, que ocorreu no Oriente Médio, ficou restrito ali. Como estava longe, não se deu tanta atenção. E nesse cenário de não acreditar no que isso possa acontecer conosco, a gente, infelizmente, foi pego de forma despreparada, principalmente porque os governantes, né, os gestores, aí eles não botaram fé de que a gente passaria por isso, né? A gente tem aí, por exemplo, teve uma entrevista do ministro da Saúde espanhol com um cientista que era editor, se não me engano, do The Lancet, e eles falaram que o que estava acontecendo ali era basicamente um descaso, né, ignorar o que poderia advir do contato dessas populações com o vírus. E no Brasil não é diferente, né? A Mayara colocou essa questão aí de lá no Reino Unido, né? Eles estarem respeitando bastante a questão dos dados científicos e os dados deles serem embasados nesses dados, né? Então, e também a valorização do Sistema Único de Saúde deles, né? O NHS, que para a gente aqui é o equivalente ao SUS. E essa valorização tanto do corpo científico, que é vai ser a frente que vai estar ali lidando com o desconhecido, para conseguir entender o que está acontecendo, né? Identificar o patógeno, estudar a questão da distribuição da doença e como tratá-la, né? Desenvolver as terapias necessárias para tratar e para prevenir a doença. Isso vai fazer com que os países que estejam levando em consideração esse aspecto aí, esses profissionais que vão para a linha de frente, tanto para tratar nos hospitais, quanto nos centros de pesquisa para desenvolver terapias e estratégias para lidar melhor com a doença, é uma forma, né, ao meu ver, acertada e que vai ajudar a mitigar os impactos da pandemia, que toda pandemia tem os seus impactos, infelizmente. Levando um pouco para o aspecto histórico, a gente tem aí, por exemplo, a epidemia de peste bubônica, né, lá na Idade Média, e várias outras epidemias de cólera, epidemias de sarampo, e infelizmente, mais interessante, né, da gente perceber da evolução das epidemias aí durante a história humana, é que as elites, elas sempre estiveram bem protegidas, porque elas não dependiam, né, do trabalho delas, no sentido dessa mistura, né, com a maioria das pessoas que eram a classe trabalhadora, então elas geralmente estavam protegidas de contágio, né? Ali na Europa, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no século XVIII, XIX, na época que a gente tinha muito surto de cólera, a nobreza e as elites, a burguesia sempre fugia para os locais mais protegidos, né, longe daquela dinâmica da cidade aglomerada, e isso fazia com que eles adoecessem menos. E a população desprotegida, desassistida, sempre perecia. E os governos, eles parecem agir, infelizmente, né, a maioria dos governos, em prol das elites e esquece, né, dos trabalhadores. E é o que a gente tem visto aqui no Brasil. Essa questão da liderança e do respaldo científico é um fator que não tem acontecido, né? A gente não tem liderança, infelizmente, a nível federal. A gente tem aí algumas exceções, né, que estão levando a sério a nossa questão sanitária, né? Como, por exemplo, aqui o governador do Maranhão, que está remando contra a maré para conseguir insumos e fazendo operações de guerra para conseguir importar respiradores, por exemplo, né? A gente teve 2 cargas extraviadas, uma pela China por conta dessa corrida global para conseguir insumos que, né, estão raros, porque a demanda está altíssima. Um nem chegou, né, fez uma escala em Miami e ficou retido lá mesmo pelos Estados Unidos. A outra chegou aqui no Brasil por Santa Catarina e foi confiscado pelo governo federal e distribuído segundo os critérios deles.
E o terceiro, né, teve que ser ali uma operação de guerra gigante, mandar os respiradores da China para a Etiópia, da Etiópia para cá pro, pro Maranhão, e o governo maranhense ainda foi processado, né, ainda teve uma reação negativa por parte do TCU e do governo federal com relação a adquirir, né, esses produtos dessa forma, sendo que tudo foi dentro da lei justamente para evitar, né, essa questão aí de ter algum impacto burocrático com relação à lei aqui no Brasil. Com relação o Brasil no geral, a gente continua tendo realmente uma falta de liderança muito grande. A gente vê que o Mandetta saiu, né, o ministro da Saúde antes do Nelson Tait, agora o Tait saiu porque não consegue, sendo médico, né, os pontos de discordância que ele elencou para a saída era justamente essa questão da cloroquina, que foi inclusive tirado do protocolo de vários países com relação à eficácia, porque o remédio ele tem uma alta taxa de efeitos colaterais nos pacientes, e isso termina aumentando a mortalidade desses pacientes, porque já estão debilitados pela infecção por Covid e ainda tem que lidar com os efeitos colaterais. Mesmo dentro de uma unidade de terapia intensiva, é complicado fazer essa gestão de sintomas, né? Então, quando os efeitos colaterais eles superam os benefícios que o remédio pode trazer, é natural que dentro dos ensaios clínicos se faça a opção por retirar isso dos protocolos que são utilizados nos hospitais. Então, a gente tem aí a falta de liderança aliada com o respaldo científico, né? Outro problema é a questão do achatamento da curva pelo isolamento social, que a gente vê uma campanha do governo contra esse isolamento. E o que acontece? A gente tem aí uma parte da população escuta o presidente, a outra parte escuta os cientistas, as autoridades que se respaldam em dados científicos para conseguir, para convencer as pessoas a ficarem em casa voluntariamente. E aí o Maranhão, por exemplo, foi um dos estados que implementou aí agora o lockdown, né? Outros estados estão tentando, via justiça, implementar também, embora haja um racha aí com relação a Ministério Público e Justiça, se há necessidade ou não de decretar nesses outros locais. Aqui no Maranhão, né, aqui na região metropolitana de São Luís, foi decretado. E já puxando aqui um pouco a pergunta da Gisele, essas medidas de lockdown, elas geralmente costumam ser observadas aí na evolução da doença 10 a 15 dias depois da implementação, que é quando a gente vai ver realmente o impacto dessa diminuição de contágio por conta da diminuição da movimentação das pessoas. Então, um pouco mais à frente, a gente vai conseguir ver se essa medida ela realmente surtiu efeito, e o natural é que surta efeito, como a gente viu, por exemplo, no caso chinês e em outros locais aí no globo que fizeram lockdown ou que respeitaram, né, acima de 70% da porcentagem de população, a questão do isolamento social. A gente tem aí a questão também do ataque à ciência, não de forma pública, mas via institucional, com corte de bolsas, com corte de dinheiro de projetos, e isso impacta também, né, na nossa empreitada para tentar lidar da melhor forma com a pandemia. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente teve, né, principalmente agora no começo em março, várias bolsas da CAPES elas foram cortadas, e aí depois foram repostas com algumas perdas para alguns programas de pós-graduação, e isso é um golpe grande, né, para a classe científica, levando em consideração que a maioria do conhecimento científico gerado aqui no Brasil é feito principalmente por estudantes de mestrado e doutorado, né, os pós-graduandos. A questão da desvalorização do SUS, que com o ministro anterior, embora ele ainda seguisse alguns respaldos científicos, ele veio desmontando o SUS desde que assumiu, né? A gente teve a diminuição de leitos, de leitos no geral, nos hospitais, a gente teve a diminuição da atuação do SUS em diversas frentes aí da educação, da atenção básica, né? De saúde.
A gente teve a retirada do programa Mais Médicos, que mandou vários médicos embora, e agora a gente está com um déficit de médicos, a gente tem vários hospitais com vagas federais, hospitais federais com vagas, né, e que não estão funcionando para atender a população, porque não tem médicos médicos e enfermeiros para fazer esses atendimentos, né, para que o trabalho seja desenvolvido nessas unidades de saúde. A descrença entre a população, e isso é alimentado principalmente pela máquina de fake news que a gente tem no governo. E aí a gente vai ver essa questão aí de várias correntes de WhatsApp levando desinformação. Eu já vi corrente de WhatsApp colocando que alimentos básicos, alimentos ácidos, eles são altamente eficazes para o combate à Covid. E eles colocam lá uma escala de pH que passa do 7 e que os alimentos são todos alimentos que ácidos classificados como básicos, e isso a gente já sabe que não tem nenhuma influência aí no tratamento dos religiosos, que a Mayara já apontou, que a gente tem aqui realmente alguns líderes, eles têm prestado um serviço nesse aspecto, e o social, né, que chega através a doença chega através das elites do Brasil, que é como eu falei anteriormente, é uma classe que é relativamente bem mais protegida do que a classe trabalhadora, porque eles têm os recursos para um tratamento diferenciado, uma sobrecarga que os hospitais particulares eles não vão ter por conta da redução, né? O acesso, como o país ele é muito desigual, as pessoas não vão ter de forma mais igualitária acesso a um plano de saúde ou arcar com despesas médicas, então eles não vão conseguir acesso aos leitos que estão ociosos, que inclusive é uma pauta do pessoal, né, essa questão da universalização dos leitos de UTI. A gente tem leitos que estão ociosos na rede privada, e síndrome respiratória aguda grave, geralmente a pessoa morre sem ter o diagnóstico fechado, mas no atestado de óbito vai como síndrome respiratória. Então a gente vê aqui nesses dados que a subnotificação ela é muito grande, e isso é muito complicado para traçar estratégias de epidemiologia para que a gente consiga fazer um trabalho de mitigação da pandemia, né? Então, aqui eu tenho os dados desse ano, né? Que eu tenho o número de dados de SARS-CoV em azul, e os em investigação, que se não forem diagnosticados vão ser tratados como síndrome respiratória aguda grave. Aqui no Maranhão, a gente tem os casos concentrados mais aqui na zona metropolitana, né, de São Luís. São Luís aí está com um pouco mais de 5 mil casos, né, eu espero que com o lockdown a tendência seja de uma diminuição do número de casos. E aí a gente tem aqui no Brasil, aqui no Maranhão, né, a faixa etária que mais tem número de casos estão entre 30 e 40 anos, 30 e 50 anos. Aí caindo por terra aqui, os grupos que seriam mais afetados seriam as pessoas mais velhas, embora as pessoas mais velhas sofram mais com a doença por conta mesmo dessa questão imunológica do organismo e a idade, mas os casos, eles são maiores aqui nessa parcela da população, né? A quantidade de doentes até o dia 13 era essa aqui, né? Em isolamento domiciliar, um pouco mais de 5.700, recuperados 2.529, só um minuto, isso, recuperados 2.529, internados em enfermaria 741, em UTI 338, um total de óbitos de 470, né? Por faixa etária, como eu falei ainda agora, o número de óbitos ainda é maior nas pessoas mais velhas, por conta mesmo do sistema imune, né? Mas a gente tem óbitos também nas outras faixas etárias. Isso também está relacionado à falta de disponibilidade de leitos de UTI, que são importantes quando a doença chega na sua fase aí de causar a síndrome respiratória aguda grave. O número de óbitos por sexo é maior em homens do que em mulheres, né? As pessoas que têm comorbidades como diabetes e hipertensão, elas são as pessoas mais afetadas do que as pessoas sem comorbidades, né? Então eu tenho aqui um gráfico mostrando essa diferença, e aqui os grupos que têm comorbidades que são mais afetados por ela, levando em consideração aqui tudo, tá, gente, o contexto do Maranhão. E um dos problemas, né, que aí Mayara colocou até a questão social,
e a questão da forma como a pandemia ela vai atingir os diferentes estratos sociais, ela vai, né, atingir a população. Eu vou voltar para esse slide aqui daqui a pouco, o foco é esse aqui primeiro, tá? A questão do acesso de serviços a saneamento e saúde, né? Então, o Maranhão, ele figura aqui na maioria dos índices de saneamento e saúde, infelizmente, né, na ponta da lista que a gente não queria estar. Então, coleta direta de lixo doméstico no Brasil, o Maranhão está em último lugar, aqui segundo dados do IBGE. Abastecimento de água com canalização interna também, né, é um fator que o Maranhão ele está em último lugar nessa questão do abastecimento de água. Rede de coleta de esgoto, o Maranhão está em 23º lugar, tá? É um dos estados que menos tem coleta de esgoto, e a questão da prática de esporte, que leva em consideração aí fatores de proteção, né? Lembrando que pessoas sem comorbidades elas são mais resistentes à infecção, então, se elas praticam esportes, isso é um fator protetivo contra a hipertensão, diabetes e outras doenças que podem acontecer por sedentarismo. E aí a gente tem o Maranhão aqui em 15º, tá? Na prática de esportes. Então, a gente vê aqui, né, que a nossa briga, né, com relação à pandemia é justamente para mitigar esses fatores, e que, infelizmente, a pandemia vai trazer aí esse esgarçamento, né, trouxe o esgarçamento das desigualdades sociais que a gente tem aqui no Brasil, e a gente vai ter que repensar realmente, né, como a Mayara bem colocou, o nosso modo de consumir, o nosso modo de olhar, né, o outro, os mais desprotegidos, né, uma coisa que, infelizmente, a elite brasileira não faz, levar em consideração que essa pandemia é, sim, uma consequência do capitalismo, que é um regime predatório, né? A gente tem aí um lucro pelo lucro e infelizmente, não levamos em consideração a vida das pessoas nesse processo. A gente trata a vida como se fossem CPFs, né? Como já foi colocado aí no governo, os CNPJs morrem, vários CNPJs vão morrer atrelados, e a gente sabe que não é assim que acontece, né? A dinâmica é justamente os CPFs perecem para os CNPJs prosperarem e alguns CPFs continuarem bem e a maioria dos CPFs não continuarem bem. E, por enquanto, eu queria, né, finalizar, que acho que meu tempo também já deve estar estourando, a gente continuar discutindo isso, né, levar em consideração que a gente deve valorizar o SUS, porque esses profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, tratando dos nossos doentes nas condições que a gente conhece, né, embora alguns estados tenham feito aí muitos investimentos para tentar mitigar essa falta de vaga, né, de insumos, né, como o Maranhão tem feito aí, a gente já quase que quadruplicou o número de leitos de UTI. Infelizmente, se a população não tivesse sendo mais instruída aí pelo governo federal, a gente provavelmente teria uma taxa de transmissão menor, né, porque a população, as secretarias de comunicação aí dos governos estaduais às vezes trabalham mais desmentindo fake news do que orientando de fato a população, né, por conta do governo federal. E essa questão da sociologia da doença e da questão ecológica também influenciando na disseminação da Covid e outras pandemias, né, que poderão vir se a gente não repensar o nosso modelo de produção e nosso estilo de vida, né? Então, deixar aí por enquanto essas ideias para a gente ir focando em alguns outros pontos que podem ter ficado aí em aberto. Diego, essa sua Wagner fala. Opa! Aqui. Beleza. Queria agradecer essa sua fala, esse primeiro momento aí também que você teve, e pontuar, né? Eu acho que esse elemento, todo esse material que você trouxe aí através dos slides, mostram aí um panorama dramático, né? Que nós precisamos avançar aí em soluções e tudo mais. Eu queria até destacar algumas coisas, tem várias perguntas aqui que já surgiram, né?
e queria também relembrar, destacar algumas coisas, e eu acho que eu vou aproveitar esse jogo de perguntas, pontuar algumas coisas aqui, e na sequência eu volto a dar a oportunidade aí para a Mayara complementar aí mais um pouco aí dessa segunda etapa, né, de uma fala. Mas eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, algumas pessoas aqui perguntando, né, sobre a questão do feriado de hoje, né? Hoje, 15 de maio, o que aconteceu é o seguinte: hoje teve uma transferência de feriado, né? Então, o feriado, que é do dia 28 de julho, que é a data aí que celebra a questão da adesão do Maranhão à independência, né? O Maranhão aderiu à independência do Brasil em 1823, né, no dia 28 de julho, foi transferido agora para o dia 15, né, de maio, por conta para fechar essa questão aí de dentro da perspectiva que tinha sido determinado tinha sido determinada pelo governo, né? Então nós estamos aqui retomando de novo em sistema de lockdown aqui na ilha de São Luís, na região metropolitana, 4 municípios, a capital São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, estamos em lockdown. Tivemos aí até ontem a questão do rodízio, né, na modalidade aí do paro ímpar, né, no final da placa, e hoje a questão da antecipação do feriado, que seria dia 28 de julho, e agora foi colocado hoje para poder fechar esse ciclo, e também a questão do lockdown aqui na ilha até o domingo. Então, retomar essa situação toda. Eu queria que a Mayara e o Diego depois colocassem alguns elementos. Eu vou começar aqui, antes de eu entrar nas perguntas que foram feitas aqui. Eu queria destacar o seguinte: essa semana o Átila Yamarino, né, no canal dele, que está fazendo um excelente trabalho. Acho que o Átila, que também aí é biólogo, doutor em microbiologia, está fazendo um excelente trabalho no canal dele. Ele teve aí uma live com a professora Márcia Castro, que é professora de demografia e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard. E lá eles colocavam, entre outros aspectos, de tudo isso que vocês falaram, das questões sociais, da questão de como essa pandemia de coronavírus atinge a todos e como ela é seletiva nessa situação de cuidado, né, com outro, e principalmente com as populações mais pobres, colocava justamente essa questão do saneamento básico, né, de como é importante o saneamento básico ajudar, porque nós temos uma parcela da população que não tem água, está sem água. Então, essa pessoa ela tem que sair, não dá para ela ficar em casa. E isso é lastimável, é um problema que já vem de antes e agora se soma a toda essa situação. Então, eu gostaria muito que vocês falassem sobre essa questão de saneamento básico também, a importância disso, porque aqui, para nós, no Maranhão, isso também é um ponto-chave, né? Como eu coloquei, essa questão também, um outro ponto que eu queria colocar é a expansão do vírus para o interior, né? A gente vê que realmente surge ali de regiões metropolitanas, de bairros mais ricos, e depois migra para os bairros mais pobres, mas também tem essa migração para o interior, né? Então, vem para a capital, segundo, para a região metropolitana aqui, mas depois se expande, e parece que isso é um padrão também. Então, eu gostaria muito que vocês falassem isso, porque isso está acontecendo aqui no nosso estado nesse momento. Como eu falei no princípio, já são 176 municípios, né, que registram aí casos de Covid-19 aqui no Maranhão. O Maranhão, para quem não sabe, tem 217 municípios. Então, é importante falar isso também. Gostaria que vocês pontuassem também essa situação da importância do lockdown, no nosso caso aqui, em Imperatriz. Para quem não sabe, a segunda maior cidade do Maranhão é Imperatriz, fica ao sul do estado, na região tocantina. Também tem um grande ali foco, e agora tem a justiça pediu aí também para a adoção do lockdown. Então, eu queria que vocês se pudessem aí, tanto o Diego quanto a Mayara pudessem aí comentar sobre esses assuntos. E aqui as perguntas, né? No final aqui também vou colocar também algumas saudações aí para quem está acompanhando a nossa live, mas eu queria destacar aqui alguns comentários, né? Que nem o Vitor fala aqui, ó: um dos maiores desafios que a modelagem também exibe é a clara heterogeneidade que o Covid-19 expõe. Existem fatores socioeconômicos e demográficos que são
capazes de alterar o curso da doença. Queria que vocês destacassem mais uma vez isso daí. O Laércio também traz aqui um pensamento importante. A pandemia veio para colocar o capitalismo de joelhos, né? E aí tem toda uma lógica, né? Porque até então, essa lógica aí de atacar o SUS, né, a que vinha acontecendo, vamos entender que teve aí a PEC do congelamento dos gastos, na situação lá, porque congelou os gastos de investimento na educação e na saúde. Também já teve o debate que foi cerceado quando teve o golpe parlamentar, quando tinha toda essa questão dos royalties do petróleo, e tinha ali uma destinação também para a saúde e educação, e também os ataques recentes aí ao Sistema Único de Saúde brasileiro e tudo mais, principalmente pela linha liberal, né, ultraliberal, enfim, e a vertente conservadora do ponto de vista aí político. Então, eu gostaria que vocês comentassem também. O Laércio traz esse importante ponto para o debate. Também temos aqui a Nanda Martins, né, colocando de novo essa questão social, né? Acho essas questões super importantes a serem discutidas, e creio que parte da população tem noção da desigualdade com que o coronavírus atinge diferentes classes sociais e a importância do SUS. Minha dúvida é como nós poderíamos partir da discussão de ideias e realmente começar a agir frente à situação. Acho que ela está cobrando aí medidas, né? A situação no Brasil é dramática e a gente realmente quer que na ponta a gente tenha uma solução, porque o governo federal batendo cabeça, enfim, trazendo uma discussão política, uma crise política muito aguda, e isso não ajuda no momento de combate de uma pandemia. E também destacar aqui a questão da Gisele, né? A Gisele coloca aqui, olha, assistimos de camarote a pandemia chegar aqui, né? E não fizemos nada para evitar ou minimizar. Vocês acham que as medidas tomadas pelo governador e pelo governo, né, o governo Flávio Dino, conseguirão evitar o pior? Então, aí ela está querendo, né, a Gisele traz o debate aqui do ponto de vista geral do Brasil, mas também mais aqui, né, ela especifica o local, né, a questão do governo Flávio Dino, né? O governador tomou algumas medidas, mas será que essas medidas são suficientes? Né? Eu queria que vocês comentassem também sobre esse isolamento, a importância desse isolamento. Tem uma outra pergunta aqui da Clarice Figueiredo que eu acho importantíssima, que ela fala aqui, né? Falou da questão do constrangimento, né? De uma autoridade, aí, deputado estadual, que fez a um médico cubano aqui, né? Nessa semana, mas ela traz tem duas perguntas, na realidade, na intervenção dela, né? Que além do déficit de médicos, ainda temos alguns políticos do Maranhão constrangendo os cubanos que estão aqui e se expondo a risco em prol da nossa saúde pública. Então, tem a questão de cubanos que ficaram no Brasil, né? O programa Mais Médicos, né, ele terminou de maneira muito lamentável, porque era um programa que tinha uma grande importância para toda a população, principalmente aqui no Maranhão. Mas alguns médicos cubanos ficaram aqui, uma minoria ficou aqui no Brasil, e agora estão no processo aí da questão do revalida, mas agora na crise foram chamados, fizeram um edital aí para participar, enfim. E aqui tem caso em São Luís, e nós vimos essa semana aqui que viralizou um vídeo onde um desses médicos que está na linha de frente sendo constrangido por um deputado estadual. Então, tem isso na pergunta dela, mas tem um outro dado, que é a questão do déficit de médicos aqui no Maranhão, né? Que isso também é grave. E não é só questão dos médicos, né? É questão aí dos profissionais de saúde. E eu acho que tem uma pergunta aqui também da Daniela Lima, que é o seguinte: como vocês estão vendo a inoperância do governo federal com relação aos prazos e metas para testagem em massa da população, sendo que a maioria dos países tem tido sucesso por meio dessa estratégia de isolamento social? Como vocês analisam isso, né? Eu acredito, deixa eu ver aqui, mais alguma aqui para destacar. A Ana Martins faz uma nova intervenção, né? Colocando: o lockdown parece ser indispensável no Maranhão, mas muitas pessoas ainda veem como uma jogada política do governo estadual. Destacando aqui, né, que a Ana fala do lockdown, porque sempre tem esse debate, é uma luta diária entre
as medidas adequadas para que nós possamos vencer esse combate ao coronavírus e com as fake news, né? No momento agora é uma luta em defesa da vida, né? Em defesa e principalmente da vida de todos e principalmente dos mais vulneráveis. E o Vitor aqui faz uma ironia, mas para chamar a atenção, eu acho que vale a pena a Mayara e o Diego comentário, que é o seguinte, né? Eles fazem ironia aqui, ele faz ironia, não, Vitor, com uma frase, né, já célebre do presidente, que é importante frisar que, entre aspas, né, histórico de atleta não previne contra a doença. Então, mostrando aí que a gente tem que superar também as bravatas do atual presidente da República. Então é isso, Mayara e Diego, acho que as intervenções no momento são essas, perguntas que foram colocadas. Queria que vocês pudessem fazer aí dessa parte final da live, esse momento aí que nós temos, tentar pontuar aí essas intervenções, essas perguntas que passaram por aqui. Mayara, pode ser aí? Começar por você, retomar por você? Pode ser sim, Wagner. Bom, foram muitas perguntas, muitas contribuições. Eu queria pedir desculpa, eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, então eu vou focar nos comentários que o Wagner fez e tentar responder o máximo, porque foram intervenções bem diversificadas. Bom, e nesse sentido, eu queria começar, o Wagner fez um comentário sobre a questão do saneamento básico, o Diego mostrou alguns dados do Maranhão, e acho que esse é um ponto importante da gente conversar sobre isso, né? Rapidamente, classicamente, historicamente, as doenças infecciosas e parasitárias, tanto de causa viral como causa bacteriana ou por protozoários, elas têm um aspecto, uma relação muito forte com os aspectos socioeconômicos, e nesse sentido aí, o saneamento básico é um parâmetro fundamental para poder avaliar, né, a repercussão dessas doenças na classe da população que não tem acesso ao saneamento básico. Então, no caso do Covid, né, a gente precisa recordar que as principais medidas pessoais de combate, elas não conseguem ser efetivadas por toda a população. A gente fala, então, por exemplo, de que uma das principais medidas é lavar corretamente as mãos, né, especialmente depois que toca algum tipo de objeto, ou ter isso na sua rotina. E como que a gente faz isso, ou como que a gente garante isso para toda a população, se, como o Wagner colocou muito bem, parte da população não tem acesso à água, não tem acesso nem à água potável. Então, a gente tem aí, de fato, um desbalanço muito grave nesse processo, porque as medidas de saneamento, elas são extremamente importantes para efetivar, né, o combate as doenças infecciosas e parasitárias, não só o Covid-19, mas várias outras doenças infecciosas e parasitárias que nunca tiveram destaque na grande mídia por fazerem parte de um grupo aí de doenças negligenciadas, né, da população. Então, existe uma relação direta aí nesse processo, sim, né, de garantias. Uma outra coisa que eu queria destacar, então, teve uma pergunta, acho que a Gisele fez uma pergunta em relação se as medidas no Maranhão são suficientes, ou no Brasil são suficientes. Eu acho que é muito cedo para dizer se são suficientes ou não, mas eu acho que a resposta mais importante é que elas são extremamente necessárias. Elas devem ser tomadas, e daqui a pouco eu já faço um gancho em relação ao lockdown. Por que elas são importantes? Eu vou dar um exemplo aqui de um parâmetro que tem sido usado no mundo todo. Um parâmetro epidemiológico, é uma estatística, né? É um parâmetro chamado de R, que tem sido indispensável para tentar entender como que a epidemia vai evoluir. Essa estatística, ela varia de 0,5 a 0, sendo 0,5 o máximo, né, para vocês entenderem, 0,5 o máximo que ela pode atingir é quando o sistema já colapsou, é quando a gente não tem mais nenhum controle sobre isso. A Escola de Londres fez uma projeção sobre o Brasil, mas a gente não tem tantos dados ainda, mas aqui no Reino Unido, por exemplo, no início da pandemia, o Reino Unido chegou a 0,4, né, ele chegou muito próximo de colapsar o sistema total, né, de não ter mais nenhum controle sobre isso, mesmo as medidas não serem mais eficientes. Um mês e meio depois, está em 0,3.
Então, a gente não tem resposta ainda se todas as medidas são suficientes, mas com certeza elas são extremamente necessárias. E a gente só vai conseguir controlar quando a gente conseguir diminuir isso para um índice que chegue próximo a zero. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. E outra coisa também, eu acho que existe uma angústia muito grande, ou um desejo muito grande aí, e eu acho que talvez se popularizou de maneira errada, que é o que é chamado de achatamento da curva, né? Isso a gente não vai conseguir ver visualmente num espaço tão curto de tempo. Então, a gente precisa ter consciência disso. A gente não tem que se preocupar nesse momento, eu estou falando para a população em geral, como leigos, se a gente consegue visualizar isso no gráfico. Até porque, como existe, especialmente no Brasil, ainda um descompasso nesse processo, existe uma parcela muito grande da população que não aderiu às medidas, é muito difícil a gente conseguir visualizar isso num espaço tão curto de tempo do ponto de vista epidemiológico. Isso tem que estar claro para todos nós. A gente ainda está num pico muito íngreme, né, de crescimento da curva. Uma outra coisa e aí nesse sentido, o Wagner pergunta duas coisas que eu acho que são importantes, que é, então, a estratégia, né, de lockdown, né, que a Nanda até comentou que ela de fato é a estratégia talvez a mais importante nesse momento, especialmente não só para São Luís, como o Wagner comentou aí, para a Imperatriz também, e a gente fala isso especialmente por conta de dois fatores, né? O primeiro fator é a adesão da população ao isolamento voluntário, que foi muito menor do que se imaginava, e segundo, para ter uma garantia muito clara de que a gente vai mesmo que a gente não consiga ver isso nas próximas semanas no gráfico, mas que a gente vai tentar aí impedir ou bloquear uma transmissão descontrolada, que é o que a gente não pode ter nesse momento. Então, de fato, a estratégia de lockdown, ela precisa e deve ser anterior ao colapso do sistema, porque senão depois isso não vai adiantar muito. Sobre a expansão para o interior, que também foi pedida para comentar, eu acho que o Diego comentou muito bem, do ponto de vista histórico, a gente já enfrentou muitas pandemias, mas essa pandemia, ela tem duas características muito interessantes. A primeira dela é que ela é uma pandemia que está muito ligada ao fluxo migratório da população humana. E esse fluxo migratório, ele também é muito comum nos estados. Então, a gente tem coisas que a gente pouco comentou no Brasil, mas que eu acho que são dados interessantes. Por exemplo, o fluxo migratório de retorno de nordestinos que estavam, por exemplo, no Sudeste. A gente lembra, por exemplo, São Paulo é uma das regiões que foram inicialmente mais afetadas, e a gente teve um fluxo migratório contrário, que é o retorno dessa população com medo, com receio, para o interior do Nordeste. Então, aí, muita gente não comenta sobre isso, mas essa expansão do interior, ela não aconteceu, por exemplo, no Maranhão, só da capital, São Luís, para o interior. Ela aconteceu também de outros estados da federação que estavam mais atingidos com o retorno dessa população que veio aí de maneira muito forte. Só que a gente tem um problema muito sério e muito grave. As cidades do interior do Maranhão, elas não têm estrutura de saúde apropriada, muitas delas não têm leitos de UTI mínimos, não tem sequer um leito. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente vai ter que discutir nos próximos dias, porque a expansão ela tende a aumentar nas cidades do interior do estado. Bom, estou quase terminando. Outro ponto que eu gostaria de comentar, eu vi a fala, né, sobre a questão do histórico de atleta ou não, mas o que eu queria comentar é sobre um perfil que talvez no Brasil a gente está conseguindo visualizar, que a gente não conseguiu visualizar com tanta clareza na Europa, por conta do perfil populacional. A gente tem a Europa como um todo tem um perfil populacional de uma população muito mais idosa do que, por exemplo, a população brasileira. Então, aqui a tendência foi, de fato, a todos os gráficos apontarem para um perfil do qual o Covid atingiu mais os idosos. Mas se vocês olharem, inclusive, nos gráficos apresentados pelo Diego e em vários outros que são apresentados no Brasil, existe um público ali da meia-idade, né? Um público adulto, que ainda não é idoso, que tem sido muito acometido no Brasil, o que quebra muito essa ideia inicial de que
a população de risco, ou a população de maior risco, ela é de fato a população de idosos, mas a gente tem um perfil aí, inclusive de pessoas sem comorbidades, por mais que a gente saiba que as comorbidades elas são importantes, mas que tem sido atingida também. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer isso, é extremamente importante esclarecer isso, para que a gente não acabe reproduzindo a falácia de que a população mais jovem, ou a população de meia idade, ela não pode ser acometida e não pode, inclusive, ir a óbito por não ter uma comorbidade ou por não ser idosa. E, por fim, tinha várias outras coisas para comentar, mas eu vou deixar o Diego também. Queria comentar sobre duas coisas. A primeira delas, a Ananda perguntou, né, que medidas nós podemos fazer frente a essa situação? Eu acho que é importante a gente responder, e eu queria talvez levantar aqui uma discussão que vai para além das medidas de políticas públicas. Eu acho que é fundamental a gente, nesse momento, também fomentar iniciativas pessoais e comunitárias de uma rede de solidariedade, que ela precisa também se estabelecer próximo de nós, né, desde da solidariedade pessoal, que é o cumprimento, né, das recomendações da Organização Mundial da Saúde, até as iniciativas de solidariedade coletiva, né? Então, existem muitas coisas que podem ser feitas e que eu acho que a gente precisa aí começar a pensar desde a discussão, se a gente consegue, por exemplo, passar informações verdadeiras para a população, começar a sensibilizar a população como profissional que nós somos, isso já é uma iniciativa que a gente pode fazer, sem deixar aí de discutir e de reivindicar pelas políticas públicas de massa, que são também importantes nesse momento. E, por fim, acho que uma pergunta me chamou a atenção aí, porque eu não sei como é que isso está chegando aí no Maranhão, né, que é sobre a testagem em massa, muito divulgada nos Estados Unidos, e eu queria, assim, esclarecer um pouco sobre isso, né, e é um ponto de vista muito pessoal, assim, essa realidade, ela não, por exemplo, não é a realidade de todos os países como tem sido colocado, não. Existem muitos questionamentos, existem muitas indagações aí sobre essa necessidade real, e eu acho que o mais importante agora, no momento, mais do que expandir para tudo isso, é garantir de maneira muito eficiente aquilo que o Diego colocou muito brilhantemente. Nós temos muito casos subnotificados, muito casos mesmo. Mais do que conseguir fazer um teste em toda a população, é conseguir garantir que todos os que estão suspeitos, todos os que tiveram contatos, todos que estão com algum sintoma, eles vão ser testados, porque a gente está num passo muito anterior a isso, né? A gente não está conseguindo garantir em termos de diagnóstico, nem mesmo pessoas que têm sintomas, que estão com sintomas claros, que conviveram com pessoas que são positivas. Então, eu acho que a gente está num passo muito anterior. A testagem em massa, ela não necessariamente vai trazer os resultados que talvez a população em geral está pensando. Bom, eu acho que um pouco da síntese que a gente tentou fazer, e aí eu passo para o Diego, talvez, fazer também dar suas contribuições. Valeu, Mayara, aí pela explanação, pelas respostas. Eu vou aproveitar alguns ganchos, eu vou pegar do que tu já falaste, né? Eu vou juntar aqui o comentário da Daniele com o comentário do Vitor a respeito também da modelagem e da testagem. Realmente, a maioria dos países, eles não têm uma logística, né, um cenário favorável para fazer esses testes em massa. Os países que estão conseguindo fazer os testes, eles já tiveram experiências prévias com outras epidemias e por isso eles já estavam mais preparados, como a Coreia do Sul, por exemplo, que conseguiu estabelecer estratégias de controle e por conta dessa experiência prévia, né, que é uma coisa que eu destaco, a gente não deve esquecer, né, do que a gente já viveu, porque isso prepara a gente. E a questão da modelagem, para a gente conseguir prever, né, e traçar estratégias com base no que esses modelos eles vão nos dizer, eles têm que estar atrelados a essa questão da testagem. Então, se você combina, né, óbvio que, como não dá para testar todo mundo, combina
testar quem está doente ou quem tem sintoma e está suspeito e combinar com o isolamento social. A gente vai ter aí um conjunto, 2 fatores que vão se complementar e vão mitigar o efeito da pandemia. Então, se você consegue testar quem está doente, porque você não consegue testar todo mundo, porque realmente é inviável, você testa quem está doente, e a outra parte da população que não está doente, a gente faz, né, o isolamento social. E aí você consegue reduzir a taxa de transmissão do vírus, que, como a gente não tem nem vacina e nem tratamento ainda, a gente usa essas 2 estratégias se complementando para conseguir mitigar as mortes até que se descubra, né, até que a gente consiga desenvolver aí um tratamento ou uma prevenção por meio de vacina. Então a gente consegue aí, né, um mínimo possível de perdas humanas por conta da redução da transmissão do vírus, que é a melhor estratégia atualmente. Então, se não tem contágio, não tem contato, não tem contágio, já que o vírus ele é bem, ele é transmitido de forma muito, muito fácil, né? Existem alguns modelos aí acho que, se eu não me engano, foi um estudo que foi feito na Islândia, né, em supermercados, que as gotículas de aerossol, as gotículas que saem da nossa boca quando a gente tosse, espirra, fala, as menores, elas ficam até 6 minutos no ar. Então, a gente termina passando ali, depois que uma pessoa tossiu, espirrou, e termina se contaminando. Não necessariamente se infectando, mas se contaminando, né? O vírus fica na superfície do nosso corpo, se ele não pegar em nenhuma mucosa, e aí depois a gente sai e vai espalhando o vírus por aí, e aí pode ser que termine, que outra pessoa, não sabendo o que aconteceu, termine se infectando. Então, juntar as estratégias é a melhor estratégia que a gente tem enquanto não tem, né, uma vacina ou um tratamento farmacológico eficaz contra a doença. Com relação a essa questão aí das estratégias, a gente sair, né, que foi a Ananda que colocou, né, a discussão das ideias, sair das ideias e ir para os pontos aí de ação efetiva. Concordo 150% com a Mayara que essa questão da solidariedade com o outro, né, as ações focais aí para ajudar quem tem menos, quem não está conseguindo se manter por conta da falta de suporte financeiro pelo governo federal para ajudar as pessoas a manterem o isolamento social, desculpem, faz com que a gente consiga fortalecer, né, o combate, evitando que as pessoas não passem necessidade e consigam se manter em casa, né? Outro ponto também que esbarra na limitação tecnológica, que infelizmente a educação, na verdade não tecnológica, mas infraestrutural, que a educação básica no Brasil, a educação básica pública brasileira tem, né? É a falta de estrutura para a gente conseguir atingir os nossos alunos enquanto a gente está, né, nessa questão do isolamento social. Isso acontece por quê? A gente tem as escolas particulares, que são frequentadas por uma classe que não tem, em sua maioria, uma limitação financeira que impeça ela, né, acessar meios tecnológicos e a internet, né? Então tem computador, tem notebook, tem tablet, tem celulares. E aí a gente, como eu, por exemplo, como professor da educação básica pública, eu não consigo atingir os meus alunos. Então, a maioria deles, pelo menos. Então, a gente deveria encarar, nesse momento, né, não uma escola que está preparando o aluno para o vestibular, mas uma escola que está preparando o aluno para sobreviver a essa pandemia, né? Eu acho que essa palavra que a gente tem que utilizar agora, e proteger os seus. Porque quando a gente coloca nos alunos a ideia de que o vírus ele é altamente transmissível, numa linguagem bem simples, que é possível de ser feita, e começa a trabalhar com aquele aluno a ideia de que a gente tem que esperar por uma vacina, que a vacina faz diferença, que se manter vacinado contra outras gripes ajuda a gente a acelerar o diagnóstico, caso a gente fique gripado, né? Já descarta outras gripes e foca, caso seja Covid, no isolamento, em tudo que dê para fazer. Então, a vacinação, manter a vacinação em dias nessa época é importante, tá? Então, os nossos estudantes, eles deveriam ser os nossos soldados, né? Um corpo aí importante na luta contra
contra a doença. Infelizmente, a gente não tem isso aqui, eu falo vocês assim, com uma dor, eu estou me desdobrando, vários professores estão se desdobrando, fazendo atendimento aos alunos de forma pelo WhatsApp, né, que é a ferramenta mais fácil de se atingir o alunado, produzindo materiais, e a educação, né, tanto dos nossos agora, né, dessa geração que está sendo educada, quanto das gerações mais antigas, né, é essa questão que vai se coadunar, né, vai se relacionar bastante com os fake news, né. O papel da escola, né, como nosso colega Márcio aí está colocando, como a Emily e a Ananda está colocando, é importantíssimo, importantíssimo, né? E também essa questão aí das fake news, né? Que a gente deve combater, deve colocar o contraditório, né? Infelizmente, a linguagem que se usa ali é basicamente a linguagem do eu quero reforçar o que eu já sei, o que é mais confortável para mim, e aí a gente tende as pessoas que tendem a acreditar mais nessa questão aí do que é colocado nas fake news, né? E tirar, desacreditar da ciência, desacreditar do método científico e dos dados científicos que vão ajudar a gente a superar esse momento complicado, tá? Essa questão também do déficit de médicos e da política de austeridade que o Wagner colocou, né? Elas vão se correlacionar, inclusive na Europa, em alguns países que sofreram mais com a pandemia, foi justamente colocado que as políticas de austeridade, né, aquele arroxo fiscal, a, a imposição de medidas liberais, né, neoliberais, de falta de investimento em saúde, em educação, em saneamento básico, políticas públicas que atendam a população como um todo e não apenas a elite aí que vive do capital especulativo, banqueiros e esse pessoal aí todo, né, a elite, né, foi um dos principais motivos para alguns países passarem muito problema na pandemia, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Itália e da Espanha, que nos últimos anos, por conta de políticas de austeridades implementadas aí, forçadas pela União Europeia, fizeram com que esses países sofressem bastante aí para conseguir controlar, né? E a gente sabe que os números de mortes aí chegaram próximos dos 1.000 casos diários de morte. Portugal era um dos países que estava sofrendo bastante com relação à austeridade e por conta de agora ter um governo à esquerda, ele conseguiu fazer uma estabilização aí dos casos por conta da volta, né, da retomada do investimento em políticas públicas que atendessem de fato a população. Então a gente vê aí que política pública para atender a população como um todo, né, uma política humanizada de saúde, de educação, de saneamento básico, de informação, é importantíssimo para a gente conseguir lidar com a pandemia. A gente vê aí a questão, por exemplo, essa diferença, né, do pensamento do pessoal da Inglaterra, como a Era colocou, que se respalda no científico, e um governo, mesmo que conservador, né, o Boris Johnson, ele voltou atrás, né, que queria fazer a imunidade de rebanho, como a gente chama essa imunidade aí passiva, né, de expor a população ao patógeno, e terminou que ele voltou atrás por conta de uma modelagem que previa um número de casos aí com os quais ele pensou no cálculo político, né, infelizmente não pensou nas vidas, né, que iam se perder, né, então se alguns morressem, tudo bem, se não parasse a economia e a coletividade conseguisse ali a imunidade, né. Então, a questão da política pública que consegue atender, né, a população e mitigar efeitos pandêmicos como esse que a gente está vivendo agora e também de outras doenças que aparecem aí, faz com que a gente tenha, que se demonstre, né, agora a importância, né, dessas políticas públicas para fazer a coisa funcionar. Então, justamente por aí que eu acho que a gente deve fazer a nossa luta, né, tem que ser nesse sentido, de que os governos investam, né, que investir em saúde, educação, saneamento básico não é prejuízo, né, é investimento, é uma coisa que vai fazer com que as pessoas elas vivam melhor e a gente consiga, assim, estar preparado, né, para momentos como esse. Então, já está acabando aqui meu tempo, gente.
São essas as considerações que eu queria fazer, né? Eu terminei nem conseguindo falar, dar um enfoque maior na educação, porque o tempo foi curto, mas acho que uma próxima live a gente podia, né, discutir essa questão da EAD e a educação básica brasileira, que é mais outro esgarçamento aí do sistema, né? E Clarice aqui está pontuando justamente essa questão aí de colocar a população em contato direto com o patógeno, tem influências eugênicas, né, de eugenia, de uma purificação da raça, né, só os mais fortes sobrevivem, e não é essa a lógica que o Estado deve seguir para proteger os seus cidadãos, e é isso, gente. Então, acho que a gente aqui conseguiu discutir de uma forma bacana, né, esses problemas que a gente vem enfrentando, e queria agradecer Diego, aí o convite, tá? E Diego, já estão aqui Mayara. puxando a minha orelha. Não, deixa eu ver. Diego, Mayara, estão me ouvindo? Todos? Sim, sim. Eu queria que a gente pudesse fazer aí, para encerrando, 5 minutos aí de considerações finais, né? 5 para a Mayara, 5 para você, Diego. Depois retoma aqui para que eu possa finalizar o debate. E eu queria, assim, muito rapidamente, Mayara, aí? Tá voltando. Muito rapidamente, tocar nos pontos para que vocês pudessem colocar aí nessas suas considerações finais de vocês, para que depois volte aqui para mim, eu também posso encerrar o debate em 5 minutos para cada um. A gente entrou um pouquinho mais tarde do previsto e a gente encerra. Primeira questão, eu queria que vocês falassem aí dessa subnotificação, que é um caso que a gente vai ter de projeção, porque os números mostram que é muito maior do que a gente pensa, né? Os números são muito maiores do que nós pensamos, né? Então, esse número aí é maior, né, de casos com pessoas com coronavírus. A tão falada cloroquina, né? Porque, enfim, virou um debate político, que não deve ser, né? E também falar da perspectiva de vacina. Acho que é importante falar, porque a perspectiva ainda é uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Eu queria que vocês, muito rapidamente, colocassem isso. E colocar aqui um informe sobre a questão enquanto Coletivo Lutas, né? Eu vou trazer aqui a nossa fala do Coletivo Lutas, que assim, o Coletivo Lutas, ele é totalmente a favor do adiamento do Enem. Então, isso, talvez em uma outra live a gente vamos tratar dessa situação da educação com mais calma, mas o Enem, a gente é totalmente a favor desse movimento de adiar o Enem. É inconcebível que o Enem possa acontecer com a normalidade ainda esse ano, que tenha esse período de inscrição como foi estabelecido, porque, de fato, a gente vê que as classes mais baixas estão novamente sendo aí violadas, né? Então, por isso, adia Enem, né? Hashtag adia Enem, essa é a nossa mensagem, tá? E é isso, a maioria aqui, inclusive, né, dos membros do Coletivo Lutas, uma parte significativa do Coletivo Lutas uma parte composta por educadores, né? Então, uma parte aí da educação. Então, por isso que a gente fala aí do Adia Enem, para que todos tenham aí, sim, condições iguais. Para isso, a gente não teria que ter essas inscrições como aconteceram, e uma vez que teve essas inscrições, a gente, né, estão em processo ainda, estão aí esses processo de inscrição, a gente faz uma mobilização para que esse seja aí adiado o Enem, o Enem seja adiado. Tá? Então é isso, Mayara, 5 minutos para as considerações aí finais, depois o Diego, 5 minutos de considerações finais, e depois eu aqui com 5 minutos de considerações finais também, para terminar a nossa live, porque, enfim, a gente entrou um pouco mais tarde, também a gente não extrapolar o nosso tempo. Beleza, obrigado, Wagner. Bom, eu vou tocar nos 3 pontos. Eu também acho que depois seria muito interessante ter a oportunidade de conversar mais sobre os aspectos da educação. Eu concordo plenamente que não existe dúvidas de que o Exame Nacional do Ensino Médio deve ser adiado, e não existe dúvidas que, para nós temos que reforçar isso, que o objetivo
do sistema educacional não deve ser com que apenas os alunos ingressem na universidade, né? Existem muitos outros objetivos importantes, inclusive essa discussão ela é para além disso. Respondendo os 3 pontos que tu colocaste, Wagner. O primeiro sobre a subnotificação. Eu acho que o Diego já falou bem com muita clareza, e eu queria reforçar a subnotificação, além dela ser muito grande, ela de fato pode dar uma falsa impressão de que o cenário ele está um pouco anterior do que ele realmente está, então existe uma subnotificação muito grande. Nós precisamos entender isso, as projeções precisam entender isso, então existe uma ideia de que o número de casos é muito maior, e de fato ele é. E a gente precisa se questionar, acho que agora o que a gente precisa se questionar é por que existe tanta subnotificação. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Acho que sim, né? Sim, Mayara, sim. Não, desculpa. Por que existe tanta subnotificação? Isso não é uma questão. Está acontecendo com o Covid, mas isso acontece com várias outras doenças infecciosas e parasitárias, e eu falo porque a gente trabalha diretamente com diagnóstico de doença infecciosa e parasitária, e é muito comum a subnotificação. E o que a gente precisa entender hoje é quais são as condições que são dadas para os pesquisadores brasileiros e para o próprio sistema de saúde, o sistema de diagnóstico, a rede de cobertura lá, para conseguir ter uma estrutura de diagnóstico eficiente, né? Acho que a gente precisa fazer uma discussão muito para além disso. Existem muitas outras doenças que são subnotificadas, e a gente está conseguindo ver isso através do Covid muito claramente, e isso é um problema importante que a gente precisa considerar, porque isso vai ter um viés muito grande dentro dos critérios epidemiológicos. Outro ponto que foi colocado, eu gostei muito do comentário da Clarice, quando ela fala que o isolamento social é a nossa única estratégia eficaz que nós temos hoje, isso é muito real. Eu estudei muitos anos na Fiocruz e vi de perto como é que é o desenvolvimento de vacina, e eu acho que a gente também tem que parar com esse discurso ou com essa ideia de que é uma estratégia de médio e longo prazo. Uma vacina, para ser eficiente, ela precisa ser testada com muita clareza. Uma vacina viral, que é o caso, é uma vacina muito mais complexa de ser feita, porque existe uma série de peculiaridades da biologia de um vírus que fazem com que exista essa dificuldade. Como a gente tem o exemplo aí da vacina da gripe, que a gente precisa ser revacinado todos os anos, existe um porquê para isso. Então, a gente não pode, com essa ideia de que virar uma vacina sobrepor uma estratégia. A principal estratégia é isolamento social. Eu acredito realmente que nós ainda precisamos de um tempo maior para ter uma vacina que seja eficiente do ponto de vista científico, que tenha sido e que principalmente possa ser testada num período que garanta a confiabilidade do que a gente estiver produzindo. Apesar que existem diferentes iniciativas, mas não é um processo rápido. E a gente precisa começar a esclarecer para a população isso, que de fato não é um processo rápido. Existem, por exemplo, doenças que estão há anos em busca de uma vacina, e aí a gente também tem um viés da indústria farmacêutica e vários outros. Sobre a questão dos medicamentos, né, que estão sendo utilizados, eu acho que o Diego colocou uma coisa muito importante. Quando nós temos uma doença que não tem uma terapia, não tem uma terapêutica clara, como é o caso do Covid, né? E existem muitas outras que são assim também, né? São testadas várias possibilidades, né? E os médicos, acho que até mais do que a gente pode falar sobre isso. Eu trabalho com algumas doenças que a gente testa várias possibilidades, porque uma coisa interessante também o arsenal terapêutico, o arsenal de drogas para doenças infecciosas e parasitárias, ele é muito escasso, e aí por isso que a gente chega no Covid nessa situação, ele é extremamente escasso, e nesse sentido existem testes, os testes precisam ser feitos, só que esses testes precisam ser robustos, e aí o Diego colocou uma coisa muito importante: quando um teste é feito e os efeitos tóxicos se sobrepõem ao benefício, isso precisa ser retirado, isso precisa estar muito claro para a população.
né, de maneira muito evidente. E nesse sentido, em relação à terapia, o que a gente precisa entender também, desculpa, estou tentando ler aqui, uma das coisas bastante importantes que a gente precisa entender é que não é nenhum dos medicamentos que estão sendo testados são antirretrovirais, esses que estão no mercado, eles não matam o vírus, a maioria deles agem controlando sintomas importantes da doença, como, por exemplo, as complicações respiratórias. E o que está sendo testado é isso, quais seriam os medicamentos que nós já temos, que teriam essa habilidade de fato matar o vírus, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito mais científica do que política, e eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente precisa, então, garantir robustez a esses testes, né? Acima de tudo, garantir. E, por fim, eu queria falar em relação à medicação, eu acho que isso é um assunto muito sério, gente. O Brasil, ele tem uma política farmacêutica de um acesso muito, muito mais simples a muitos medicamentos. E os usuários desses medicamentos pouco conhecem sobre os efeitos tóxicos, então a gente tem acesso, e a gente precisa garantir, aqui eu não sou farmacêutica, mas eu acho que se uma farmacêutica estiver me ouvindo, ele com certeza vai reforçar isso, assim como os médicos, medicamento, especialmente esse, se toma com prescrição médica, com orientação médica. A gente precisa, nessa live, e principalmente nesse momento, evitar totalmente a automedicação, esquecer o que tem sido através das fake news e não achar que nós podemos nos medicar, mesmo que a situação esteja muito grave, porque isso pode gerar um efeito colateral muito pior. Então, desculpa, acho que eu passei dos 5 minutos, mas é para dizer que de maneira geral, primeiro agradecer o convite, né, do Coletivo Lutas, de estar aqui partilhando um pouco do que a gente tem vivenciado, acho que isso é uma oportunidade muito importante dentro desse processo. Também dizer e reforçar que o isolamento social é a nossa melhor estratégia, sim, no momento, e que a gente faça o possível para seguir isso, e que também a gente faça o possível para orientar as pessoas que estão ao nosso redor a fazer o mesmo, né? Eu acho que esse é o principal caminho. Obrigado, Mayara. Diego, vamos lá. Opa. Então, eu vou ser breve aqui, né? Eu vou começar pelo ADNEM. Concordo também, né? 200% de que o Enem ele deve ser adiado. E eu vi algumas pessoas comentarem que não adia o Enem porque as cotas já estão aí para facilitar a entrada, né, das pessoas que dependem das cotas para entrar nas universidades públicas. E aí eu só vou colocar que as cotas elas não são para facilitar a entrada, elas são reparação histórica, né, contra a favor aí, né, da exploração que a escravidão teve aqui no Brasil, né, então fazer com que as pessoas pretas e pardas elas consigam ter acesso à universidade, um direito à educação que foi negado por séculos aqui no Brasil, a essas pessoas. Então, sou totalmente a favor do Enem, tá? Do Enem ser adiado. Isso é também uma amostra de que a desigualdade aí, ela, no nosso Brasil, ela ainda é gigantesca, né? E a gente tem pessoas que defendem o não adiamento como se o Brasil ele fosse aquele mar de condições iguais para todos. Com relação à automedicação, eu vou fazer as palavras de Mayara, ela já colocou de forma bem direta e clara, né? Eu concordo com tudo que ela falou. E a questão da subnotificação, eu acho que isso é um dos maiores problemas que aqui no Brasil a gente tem enfrentado. Então, acho que a gente deve, aí, por conta principalmente da subnotificação, aumentar a questão do isolamento social, que essa aí vai ser a única forma da gente conseguir mitigar, né, o contágio. Com relação a vacinas, o Vitor fez um comentário a respeito do sarampo, né, que todo mundo espera a vacina da Covid, né, do Covid, para voltar ao nosso novo normal, que é uma coisa que a gente não vai conseguir também, né, voltar ao normal de antes. E se o normal de antes é o que a gente saiu, eu espero que o nosso próximo padrão de normalidade seja algo melhor do que a gente vivia antes. E a questão da vacinação contra o sarampo, que é uma doença considerada erradicada, mas que
tem baixa frequência de indivíduos, inclusive a gente teve já surtos aqui no Brasil. Então as pessoas precisam entender de que vacina é um negócio sério, né? É um dispositivo de saúde sério que deve ser bem pesquisado para ser implementado, e que a gente está vivendo um mundo sem uma vacina, né? Imagina se todas as outras doenças não tivessem vacina, como é que a gente não ia estar vivendo? Então, acho que essa questão da anticiência, ela deve ser combatida, a educação ela deve ser uma condição sine qua non, uma condição necessária para que a gente saia dessa situação que a gente está, né, para que a gente consiga mitigar todas as mazelas que a humanidade tem, né, enquanto seres, né, sociais que somos. Então, acho que é isso, acho que a gente deve continuar conversando com as pessoas, tentando colocar contrapontos para que as pessoas, se a gente não conseguir mudar, né, de primeira a mente delas, mas que fique já a semente da dúvida, e que a gente fique regando essa semente até que ela faça, né, o seu papel aí de fazer com que a gente consiga, né, fazer com que as pessoas elas sejam menos anti-ciência e mais pró, vamos acreditar, né, no que a gente está conseguindo atingir com os dados científicos, que é o melhor caminho que a gente consegue atingir. E levando em consideração também uma outra reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. A nossa ciência ela é burguesa. Imaginem como era que a gente não ia estar se a nossa ciência ela fosse proletária, tá? Fosse uma ciência para os trabalhadores, né? A gente não ia ter, provavelmente, um combate mais efetivo a doenças negligenciadas. E eu até já tinha visto, né? É bom que essa doença tenha começado pelos ricos, porque vai ter uma cura, vai ser pesquisada uma cura mais rápida, um tratamento mais rápido. Então fiquem com isso em mente, né? A ciência que a gente faz hoje, ela é uma ciência burguesa, tá? A gente precisa ainda de uma ciência, né, que consiga trabalhar as questões, né, mais urgentes, né, das pessoas que estão nas classes sociais mais desprotegidas pelo Estado. Então a gente tem que mudar também esse paradigma científico, né? A ciência ela tem que ser por todos e para todos, tá? Então vou finalizar com essa fala e agradeço aí o convite, agradeço a presença, né, da Maiara aí, né, como eu sou membro do Coletivo Lutas, ela é convidada, então agradeço muito a tua participação, Maiara, agradeço aí as tuas contribuições, né, importantíssimas pra gente, e é isso, gente, espero ter contribuído e deixado aí questões pra gente refletir. Então até a próxima live. Obrigado. Maiara, Diego, gente, excelente, quase 2 horas de live. Eu quero agradecer a Maiara Ingrid, Maiara Lima, Maiara Ingrid para nós, colegas, né? Agradecer, Maiara, pela paciência e disponibilidade, fuso horário terrível, já bem tarde, mas agradecer a sua participação em nome do Coletivo Lutas. Agradecer também aí o Diego, que já é membro do Coletivo Lutas, companheiro de várias lutas, né? E que agora deu uma contribuição profissional com um excelente bate-papo aqui, exposição científica. Diego sempre muito bem fundamentado, e valeu mesmo, Diego. Quero agradecer aí ao companheiro Márcio Baima, né, nosso companheiro de luta também do Coletivo Lutas, que hoje aí ficou na parte técnica, aqui na assessoria, ajudando, porque realmente é um trabalho, mas é um trabalho muito gratificante esse, de fazer com que a gente possa viabilizar, nesse momento de isolamento social, esse debate aí para todos os companheiros e companheiras, e também aí, né, nessa luta cidadã aqui que nós passamos, essa luta pela vida nesse momento, contra a pandemia global de coronavírus e aqui no Brasil, essa situação toda. Então, obrigado mesmo, Márcio. Márcio, grande companheiro, valeu mesmo pela essa parte técnica aí, essa parte técnica que funcionou muito bem hoje. Tá? E quero também aqui dar uma saudação para o pessoal que participou do debate, né, que participou aqui juntamente, o Vitor, né, a Clarice, a Rosângela, a Gisele, a Cristiane, minha prima, abraço, prima, a Daniele, quem mais aqui? A Ananda, deixa eu ver aqui mais, o Márcio também participou, a Marluce, a Clarice de novo, a Regina. Gente, valeu mesmo, eu acho que é isso, a intenção é que
vocês estejam sempre conosco para que a gente possa avançar com esses debates aí para a sociedade, para que a gente possa fazer com que esse discurso avance, para que a gente possa tomar essa consciência coletiva mesmo, porque não tem uma saída sozinha, não existe essa saída de uma maneira só, né? A gente está em grupo, então a gente tem que sair em grupo. E queria aqui, mais uma vez, destacar aí essa questão do Coletivo Lutas aí na luta pelo adiamento do Enem também, então a hashtag é #AdiaEnem, e é isso. Acho que foi excelente esse momento, acho que é um primeiro momento, espero que nós tenhamos outras lives, certamente teremos, mas com mais participação, com vocês também interagindo, e eu acho que isso foi ótimo, tá bom? Abraço a todos, fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa, tá? Essa é o nosso mantra agora, né? Fique em casa, então fique bem, tá? Vamos ficar em isolamento social, vamos acompanhar aí, sempre trocar ideias, conscientizar as pessoas para que fiquem aí em isolamento social. É isso, gente. Abraço a todos e todas, tá? Boa noite e vamos à luta, né? Tchau, tchau, gente. Abraço a todos. Até mais, obrigado, tchau, tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.